É sempre bom estar na casa do nosso Senhor. Fiquei sumido umas sexta-feiras, irmãos, mas estava ali honrando umas promessas que eu fiz de levar a palavra, viu? Levei a palavra lá na igreja do pastor Gilson e depois levei a palavra na outra sexta-feira na igreja da pastora Yara, Assembleia de Deus Filadélfia. E foi uma bênção de Deus. Deus, ele sempre tem uma palavra para nossas vidas. Irmãos, prometo ser breve nessa noite. Abram suas Bíblias. No livro de João, capítulo 6. Glória a Deus. No livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Glória a Deus. Aquele que não tiver Bíblia pode pegar carona com seu irmão, que está ao seu lado. E vamos ler a palavra do Senhor. Livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até aí, irmãos, em nome de Jesus, pode se assentar. Irmãos, meus irmãos, na sexta-feira retrasada, eu estava orando a Deus, porque a gente, como responsáveis de transmitir uma palavra da parte de Deus, ficamos pensativos em saber aquilo que Deus ele quer falar para a igreja do Senhor. E às vezes nós temos mensagens profundas, mensagens fáceis de se explanar, de se falar, mas naquela sexta-feira eu orei a Deus de uma maneira diferente, como nos velhos tempos, aonde eu sempre confiei na bendita palavra de Deus. E eu falei: meu Senhor, eu não vou ficar mais preocupado com a mensagem, com as palavras bonitas, que por muitas das vezes se preocupamos. Eu quero ficar preocupado, meu Deus, com o que o Senhor quer falar para a igreja do Senhor. E naquela sexta-feira, eu fui com meu coração descansado, e Deus, ele me deu uma palavra, aleluias, que foi marcante, e foi direcionado em todo o culto. Todo mundo que pegava a oportunidade falava a palavra. Na outra sexta-feira, a mesma coisa. E hoje, o dia inteiro foi correria no trabalho. Eu falei: meu Deus, tenho que parar e meditar na tua palavra, mas todavia, seja uma palavra do teu coração para a tua amada igreja. E o Senhor me deu essa palavra quando os discípulos, principalmente Pedro, ele olha para Jesus e responde ao mestre: mestre, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Esta resposta de Pedro foi porque as pessoas que estavam próximas de Jesus, os seus seguidores, começaram a abandoná-lo, deixar de lado. Por quê? No início do Evangelho, Jesus ele vai começar a pregar e a fazer prodígios e maravilhas. Ele vai começar a curar, ele vai trazer palavras bonitas, vai operar milagres no meio do povo. E até mesmo no seu segundo milagre, ele vai fazer a multiplicação dos peixes e dos pães, porque as pessoas estavam com fome e ele sacia a fome do povo. E o povo se alegra, fica contente, porque é um Jesus que opera milagres, é um Jesus que sacia a fome, é um Jesus que multiplica os pães, é um Jesus que não despede ninguém de mãos vazias.
é um Jesus acolhedor, é um Jesus que entrou na terra de Jericó, a uma terra que ninguém queria conta, e chegou lá e pregou o evangelho, aleluias, da salvação. E a Bíblia diz que ele continua a pregar porque Jesus ele está fazendo a vontade do Pai. O Pai enviou ele para pregar as boas novas, o evangelho, para mostrar às pessoas que existia um caminho, e o caminho que levava ao céu era ele naquele momento, e as pessoas não conseguiam compreender, e a maioria às vezes ficava confusa, mas no final compreendia que ele era o mestre. Mas de repente a pregação de Jesus, a ministração começa a ser modificada. Agora o Jesus que prega o milagre, agora o Jesus que faz o pão multiplicar, que faz os peixes multiplicar, o Jesus que outrora está abraçando o povo com aquele calor, com aquela alegria, ele começa agora a mudar a ênfase da sua ministração. Ele começa a ficar um pouco mais duro, aleluias, e começa a pregar o evangelho da salvação de verdade. Ele começa a pregar de uma forma mais dura, um sermão profético. Ele começa a ministrar profundamente, e as pessoas começam a dizer: quem é que pode ouvir essa palavra? Jesus começa agora a dizer: olha, o caminho que leva à salvação, aleluia, é como se fosse duas portas. Existe a porta estreita e existe a porta larga. A porta larga são aquela que vai à felicidade, os prazeres momentâneos do mundo, e são muitos que procuram essa porta. Mas a porta estreita vai ter dificuldades, problemas, angústias, tristezas, mas vai te conduzir à salvação e vai ter momentos de alegria. Jesus começa a pregar profundamente e o povo começa a deixar o mestre. Não tenho como ficar perto deste Jesus que prega tão duro. Quem pode ouvir esse evangelho da salvação? Quem é que pode ouvir essas palavras? Quem é que pode ouvir, aleluia, essa ministração? E começa a sair um por um da presença de Jesus. E aí só fica agora os seus discípulos, escolhidos pelo bom mestre. E aí Jesus entristece o seu coração. É uma das partes da Bíblia Sagrada que eu vejo o nosso mestre entristecer um pouco. Ele olha assim e vê as pessoas indo embora, porque é difícil, irmãos. Quando você é o bom vizinho, quando você é o bom amigo no trabalho, quando você é o bom amigo na faculdade, no curso, aleluia, porque você dá risada com as brincadeiras daquela pessoa que não serve a Deus, você tem os momentos de lazeres ali, e as pessoas se alegram com você, mas quando a conversa muda, quando aleluia, a estatura muda daquele assunto e você começa a dizer que é crente, você começa a pregar a palavra, você começa a dizer a verdade, as pessoas começam a te deixar de canto, as pessoas começam a sair de perto de você, porque não querem ouvir a verdade, não querem ouvir as escrituras, porque aquele que prega a verdade, que vive a verdade, as pessoas não querem conta, ela deixa de escanteio, e o mestre ele começa a olhar as pessoas indo embora, e olha para os seus discípulos, olhe para o seu irmão e diga assim: ainda que muitos vá embora, sempre vai ter aqueles que ficam próximo de você. O povo foi embora, mas os discípulos ficaram. E Jesus olhou para eles e disse assim: e vocês, não vão também não, junto com essa multidão? Aí Pedro tomou a voz com autoridade e disse: mestre, para onde a gente iremos? Se só o Senhor tem palavras de salvação, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor que nos faz, aleluias, trazer a paz no nosso coração. O mundo, irmãos, não tem a paz que o Senhor Jesus nos entrega. O mundo não tem a alegria que Jesus nos entrega, aleluias, ainda na dificuldade, ainda na provação, a alegria do Espírito fica dentro de nós. Quantos aqui já passou por momentos difíceis, momentos de angústia, mas mesmo assim ao lembrar que iria para a casa de Deus, que iria ouvir uma palavra, alegrou seu coração? Quantas pessoas se entristeceram, perdeu a esperança, perdeu um pouco da fé, mas quando se lembra que vai ouvir a palavra de Deus, aquela chama da esperança acende. Não, hoje eu vou porque eu quero ouvir uma resposta do meu Senhor, hoje eu vou porque eu sei que Jesus não vai me despedir
de mãos vazias. Mas aquele povo que saiu da presença de Jesus não foi um povo como nós, que queria sair da presença dele cheio do Espírito. Eram pessoas que queriam sair da presença dele saciados pelos bens materiais dessa terra, queriam sair saciados pelos seus prazeres momentâneos. Eles queriam que Jesus alimentasse eles queriam que Jesus abrisse as portas na vida dele. Estamos vivendo uma geração também nessa época que as pessoas não querem viver como um abençoador, ela quer receber a bênção e sair de perto de Jesus. Para ele já basta, já é o suficiente. Mas eu aprendi na minha caminhada que é melhor ter o abençoador do que a bênção. Certa feita, eu estava ministrando uma palavra lá no trabalho, que a gente sempre tem um costume, de vez em quando, trazer uma mensagem. E eu sempre explanava, apareceu uma mensagem boa, e eu falava da Bíblia, falava do Senhor com alegria. Mas teve um dia que aquele folhetozinho caiu numa palavra dura. Aí eu falei assim: olha, é uma palavra de cajado. Vocês querem que eu fale? Pô, não, pode falar. Aí eu comecei a falar da Bíblia. O caminho do Senhor é assim, assim, assim. O caminho do Senhor requer renúncia. O caminho do Senhor, às vezes, nos faz ficar triste. Comecei a pregar de uma forma, irmãos, dura, que eu nunca tinha falado antes. Irmãos, eu vi os meus colegas ficarem sérios, ficarem calados. Eu falo, mas o Evangelho é assim. Às vezes, a gente vai passar por momentos difíceis, que o Senhor vai nos cobrar, vai nos puxar para uma responsabilidade maior. Mas não é porque Ele é severo, mas não é porque Ele é ruim, é porque Ele quer o nosso melhor nessa terra. É porque Ele quer que a gente não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante dela, vivente desta palavra. E nos dias de hoje, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas querem que você ore para ela ser abençoada. Elas querem que você ore para as portas se abrir. Não ora aqui, que eu sei que quando ora alguma coisa acontece. Não ora aqui, porque Deus, Ele fala com você. Aleluia, eu conheço o seu testemunho. Ora aqui para Deus me abençoar. Mas quando falamos assim, não, venha você também para a presença de Jesus, porque o mesmo Jesus que fala comigo, também quer falar com você. Aí eu vejo as pessoas, não, eu não quero falar com ele não, porque para falar com ele, tem que ter uma vida diferente, para andar com ele tem que ser diferente. Eu não quero isso não. Eu não quero essa responsabilidade. Eu quero somente ir para a casa de Deus e adorar. Eu quero ir para a casa de Deus somente e ouvir a palavra do Senhor. Mas aleluia, Tiago, ele vai dizer que nós devemos não ser só ouvintes da palavra do bom mestre, mas praticantes dela, viventes dessa palavra. A palavra de Deus tem que ser uma chama em nossos corações, aonde a gente chegar, não só o crente veja que a gente é homem de Deus e mulher de Deus, mas o ímpio, o inferno, ele olhe para você e diga: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Essa semana eu me alegrei muito, e eu sou sincero em minhas palavras, irmãos. É muito fácil eu estar na igreja e as pessoas disserem que eu sou crente, que eu sou homem de Deus, mas eu me alegro muito mais, sendo sincero com todos, é quando um ímpio olha na minha cara, nos meus olhos e diz: você é um servo de Deus, você é um homem de Deus. Você sabe por quê, irmãos? O ímpio, ele não olha essa camisa, ele não olha a minha roupa. Eu posso estar de bermuda, eu posso estar com outra veste, mas o que está dentro de mim, o ímpio, o inferno reconhece. E ele olha para você e diz assim: aí é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, é um homem diferente, a sua palavra é diferente, você conversa diferente. E aquele que se aproxima de Cristo, é impossível que ele mantenha as mesmas práticas de quando ele estava nas trevas. A conversa muda, irmãos, aleluias, o seu jeito fica diferente.
Isso se chama porta estreita, porque você aprendeu a andar por estreito, andar pelos caminhos apertados. Eu me lembro como hoje, que os irmãos, meus amigos na época, aleluias, que estavam no mundo, ele falava: não, irmão, quando se converte, você tem que andar só de calça, de camisa social, você não pode namorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E era uma conversação. Mas, irmãos, não significa isso. É um caminho estreito, sim, mas é um caminho saboroso de vitórias e conquistas na presença do Senhor. Quando o apóstolo Paulo e Silas saíram nas missões para pregar o evangelho direcionados pelo Espírito, eles passavam pelo caminho e as pessoas reconheciam, os demônios reconheciam. Uma certa feita, a mulher cheia de espíritos de adivinhação, quando o apóstolo Paulo passou, ela gritou logo: o demônio, olha, ali vai o homem de Deus, esse homem que anuncia o evangelho da salvação é servo do Deus Altíssimo. Mas a porta larga, irmãos, é diferente. As pessoas vão por esse caminho largo, às vezes bonito. Eu não vou mentir, irmãos, o mundo vai aparecer portas bonitas à vista dos olhos humanos, e muitos vão por ela, muitos andam nesse caminho, mas no fim dele são os caminhos da perdição, são os caminhos que levam à perca da salvação, que levam à perca da presença de Jesus. Eu costumo dizer, e muitos também, que a gente conquistar um patamar na presença de Deus, do nosso Senhor, é muito difícil. Você subir as escadas de oração, de renúncia, de busca, você soa, você massacra a sua carne, você bate nela todos os dias. Mas para você perder, é no estalar de dedos. Porque o diabo, ele não oferece coisa ruim não, irmãos. Ele não vem com um chifre, ele não vem com aquela cara feia, ele vem com os olhares bonitos, ele vem com portas bonitas, aleluias, para tentar tirar aquilo que foi conquistado há muito tempo em nossas vidas. Então os discípulos de Jesus, eles já tinham essa ciência, Pedro já tinha essa convicção de que ninguém naquela época na face da terra poderia trazer uma palavra de salvação como Jesus ele trazia, e até hoje traz, irmãos. Não existe outro caminho que nos traga a paz interna em meio ao conflito e a guerra que nós vivemos. Há uma luta constante entre o Espírito e a nossa carne, todos os dias, e a Bíblia sempre vai narrar: o nosso maior inimigo vai ser nós mesmos. Para a gente lutar contra nós mesmos é difícil, irmãos. Ontem, no horário de almoço, eu abri o celular e caiu na página de um rapaz que eu sigo, e ele postou um vídeo, irmão, mas quando eu vi o vídeo, irmão, me bateu uma revolta, mas me acendeu uma ira ao ver aquela cena de tão tenebroso que o mundo está. Está tendo a guerra Israel contra o Irã. Os refugiados da guerra, pastor, estavam assim, como se fosse um vagão de trem. A criança mais nova que a minha filha, com a mochilinha nas costas e a sacola do outro lado. Um rapaz mais alto do que eu, grandão. Ele olhou para o lado, olhou para o outro e pegou aquela criança e arremessou no chão. Irmãos, foi a mesma coisa de eu sentir uma facada dentro de mim. Eu senti um negócio dentro de mim que eu falei: meu Deus, como é que pode o mundo estar tão perverso dessa forma? Irmãos, eu não nasci no evangelho não. Eu já andei com pessoas ruins nessa terra, pessoas com pensamentos das trevas, mas pensamentos desse tipo eu nunca vi não. Tanta maldade dentro do coração. Aleluias, eu falei: meu Deus, como eu queria agora que o Senhor aparecesse na frente desse homem e fizesse uma justiça, porque a nossa justiça, irmãos, não é a mesma de Deus. A nossa carne grita para fazer algo contra Ele, mas quando eu me lembro do Evangelho, é isso que é porta estreita, irmãos. Ramanto comandar a vassúbria, é você olhar para trás
e pensar assim: se fosse lá atrás, aí você olha para frente, não, eu não posso fazer isso, eu não poderia fazer isso mesmo que eu visse. Aleluia. Você se golpear a você mesmo. O evangelho, irmãos, é muito puxado às vezes, mas vai ter os momentos de glória. Mas você sabe que me alegrou depois? Aí eu meditando, Jesus ali no monte, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos de coração, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando lembramos dos mandamentos de Jesus, aí eu comecei a me lembrar, irmãos, Jesus sendo massacrado e calado, sendo cuspido, humilhado e em silêncio, como Isaías ele disse: como cordeiro ao matador ele foi e não abriu a sua boca. Será que eu e você tem essa capacidade das pessoas estar ali pisando e você: não, eu não vou abrir a minha boca, eu vou ficar em silêncio? Às vezes, irmãos, tentamos de várias formas trazer uma justiça, fazer com que seja do nosso jeito, mas não será da nossa forma. Aquele que anda nos caminhos do Senhor vai entender que a maior justiça virá do nosso Messias. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. A nossa maior festa, nossa maior alegria vai ser como no louvor que estava sendo louvado, quando o nosso mestre chegar nessa terra, irmãos, com toda a justiça, aleluias, enxugando as lágrimas, colocando alegria no coração, aleluia, daquele que estava triste. Mas não é só naquele grande dia, não. Mas não vai ser só naquele grande dia, vai ser durante a terra também. Você está aqui, não é só para se entristecer, não é só para passar batalha. Vai ter um momento que você vai se alegrar também na presença do Senhor. Vai ter um momento que você vai sorrir na casa de Deus, dentro do seu lar, no meio da sua família, da sua parentela. Eu sei que às vezes o cenário, aleluia, parece ser impossível acontecer alguma coisa, mas Deus, irmãos, Ele sempre modifica o cenário. Eu gostaria de fazer uma breve oração com os irmãos, e já estarei passando o microfone. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, eu quero orar junto com vocês, para que a cada dia a gente consiga se manter firme nos pés do Senhor Jesus, se manter firme na presença de Deus. Ainda que o mundo venha tentar te paralisar, irmãos, o seu Deus nunca vai deixar. O seu Deus nunca vai te deixar prostrado nessa terra. Você pode se arrastejar, mas diga assim: Deus, eu sempre estarei com o Senhor, eu sempre vou estar contigo. Ah, irmão, mas eu não consigo orar, eu não consigo meditar na palavra de Deus. Às vezes me bate um desânimo, me bate angústia, as pessoas me olham torto, as pessoas me olham com julgamento. Esquece, irmãos, quem te olha lá fora com julgamento, quem deixa de falar de você, apenas adore a Deus, clame ao nome dEle, porque se eu fosse olhar, todos fossem olhar para o que o mundo fala, para o que as pessoas desejam, jamais existiria um crente cheio do Espírito de Deus, jamais existiria a igreja de Cristo aqui. Se o pastor, se o presbítero, aleluia, desistisse, jamais estaríamos aqui na casa de Deus, aleluia. Se aqueles homens de Deus fossem olhar os julgamentos do povo lá fora, irmão, jamais existiria o Evangelho. O Evangelho que você carrega é o Evangelho que no momento que você estiver desanimado, ele vai te acender como uma brasa. Hoje eu consigo entender, irmãos, no Antigo Testamento, quando os sacerdotes recebeu de Deus uma ordenança, a chama do altar
arderá continuamente perante o altar e não se apagará. E eu ficava, meu Deus, que trabalho, os sacerdotes pegar a lenha e botar no altar, pegar a lenha e continuar no fogo, pegar a lenha e botar no fogo. E eu ficava assim, imaginando aquilo. Eu falei, eu já sei, passou os anos, eu falei, meu Deus, o evangelho é isso. Todos os dias, quando sua chama virar uma brasa, aí você pega um pedaço de lenha, ainda que seja um graveto, e coloca lá, assopra e ele queima. Aí você pega outro graveto maior e coloca, acende, aleluias, e o fogo vai ardendo em nossos corações. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano e amado Deus, quero te glorificar, meu Pai, nessa noite, pela tua amada igreja, pelo teu povo, meu Pai, que meio às dificuldades, meu Pai, as provações, vieram para a tua casa te adorar, dizer que o Senhor é santo, prestar um culto de adoração, um culto voltado à libertação também. Pai, eu quero glorificar pela vida de cada um, meu Pai, que se dispôs para estar aqui na tua casa, não porque, meu Pai, eles têm que vir, mas porque eles entendem, meu Pai, que só aqui na tua presença, meu Pai, é que tem palavras de vida eterna, é que tem palavras de salvação, meu Pai. Pedro, ele disse, para onde nós iremos, meu Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pai, eu te peço nessa noite, Espírito de Deus, que as tuas palavras sejam como chamas, meu Pai, aleluias, e que venha acender cada dia em nossas vidas, em nossa família. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, irá realizar e manifestar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, te agradeço, em especial quero orar, meu Pai, pelos jovens, meu Pai, pelas crianças, nesses últimos dias. Pai, quebra o laço, desfaz a lança, repreende e neutraliza todo o laço e embaraço do diabo. Eu quero que a igreja apresente as crianças e os jovens, adolescentes, em nome de Jesus. O diabo, irmãos, tem se levantado e feito coisas terríveis, mas eu tenho a certeza que a oração do justo surge muito a seus efeitos. Um minuto só para você apresentar os jovens e as crianças na mão do Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada jovem, meu Pai, adolescente, criança. Pai, cobre eles com teu sangue, repreende e neutraliza toda a fúria de Satanás, todo laço e embaraço do passarinheiro, meu Pai, seja desfeito, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, todo espírito maligno que tem atuado na mente, no subconsciente, quebra, desfaz agora, meu Pai, toda a hoste espiritual da maldade. Espírito Santo, meu Deus, reveste os jovens com teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho a certeza, meu Pai, que a palavra do Senhor é que prevalece, meu Pai, na vida daquele que ora e acredita na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, visita agora as crianças também, Pai, cobre elas com teu sangue, meu Pai, crianças inocentes, meu Pai, em um mundo cheio de maldade. Deus, eu te clamo em nome de Jesus, cobre nossas crianças com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés, e que a presença do Senhor venha acompanhar cada um deles, em nome de Jesus. A igreja diz amém. E assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Quero convidar o nosso irmão Rangel, nós apresentarmos ele em nome de Jesus. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Fez aniversário essa semana, nós não oramos. Glória a Deus. Irmão, está conosco aqui o nosso irmão Márcio, né? Ele tomou a decisão dele aqui nesta casa, depois viajou, né? Estava em outra cidade, veio através do nosso irmão Bezaliel, não foi isso? Bezaliel é um canal de bênção para essa igreja, né? Inclusive lá no Retiro, o Rangel formou a dupla Benzagel, né? Eles cantaram uma música linda, tocou meu coração, né? Verta o bálsamo e a ferida sarará. Muito lindo, viu? Depois vocês ensaiam, né? Vai cantar aqui na igreja em nome de Jesus. Domingo, né? Domingo ali, né? A dupla Benzagel. E Márcio apresentando, né? Márcio é o radialista da igreja. Glória a Deus. Vamos apresentar a vida do nosso irmão Angel. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a vida do teu servo em tuas mãos.
Pai, que o Senhor venha acrescentar a ele muitos anos de vida. Deus, que o Senhor venha abrir todas as portas, Pai, que o Senhor tem reservado para o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, libera sobre a vida dele bênçãos sem medidas, meu Pai. Tudo aquilo que ele tem apresentado ao Senhor em oração, que ele venha conquistar, que ele venha alcançar para a glória do teu nome, Pai. Deus, a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Deus, que esse crescimento espiritual que o teu filho tem vivido, ele possa, Senhor, cada dia mais progredir, crescer cada dia mais na tua presença, ó Deus, até atingir a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus, sustenta o teu filho, abençoa a sua família, o seu casamento, os seus filhos, que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão Angélico. Glória a Jesus, amém. Vamos agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso. Domingo nós estaremos aqui, domingo de manhã tem consagração dos homens, domingo pela manhã, amém? 8 horas da manhã, vamos estar aqui de joelhos, amém? E à noite, culto de celebração. Cadê os casais aqui da igreja? Os casais, pessoas que têm cônjuge, ou namorado, ou noivo. I love you. I love you too. Vamos estar dia 5 de julho, encontro de casais aqui, tá? E no dia 6 vamos ter um culto aberto para todas as famílias. Vamos estar falando sobre esse tema, uma família abençoada, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam